Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus que abençoa aqueles que nele confiam, e a nossa confiança está no Senhor. Amém? Eu quero encorajá-los a prestar atenção naquilo que Deus quer falar ao teu coração nesta noite. Eu creio que a palavra ela é viva, ela é eficaz, e ela não volta vazia sem cumprir o propósito. Eu creio que a palavra de Deus ela é libertadora para as nossas vidas. Quando eu falei aqui questão do dízimo e oferta, é uma palavra de libertação para a sua vida. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus restaura o homem. Eu estava esses dias, uma sequência de participando de alguns sepultamentos. Estava no sepultamento do Vanderly, o pai da Daiane. Jovem, morreu jovem. Ali nós tivemos que correr para o sepultamento da pastora Regina, uma mulher de Deus, já esteve aqui na igreja. E eu ali olhando, observando, parentes chorando, crianças, muitas vezes sem entender o que está acontecendo, o contexto ali. Eu refletindo, daqui 100 anos, nenhum que estão aqui estarão mais. Daqui 100 anos, essas crianças que estão aqui neste velório, não estarão mais neste mundo. Daqui 100 anos, praticamente toda a geração será mudada. Daqui 100 anos, nenhum dos que estão aqui nessa noite estarão nessa terra. Já pensou sobre isso? É muito pouco tempo. Isso estou falando de quem vive muito. Nos velórios que eu estava, um jovem de 34 anos, saudável, fazia atividade física, na academia que nós fazemos também na Pratique. Infarto fulminante, do nada. Não se sabe o motivo, a causa. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Eclesiastes 7, o sábio diz que é melhor você ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há um banquete. Quando o sábio diz acerca disso, que é melhor você ir num lar onde há um luto, onde há banquete, é porque no lugar, em funerais, são lugares de reflexões. São lugares que você vê que a sua vida é como um sopro. Se você soubesse que talvez o seu pai não estaria mais aqui, o que você talvez teria feito com ele quando você teve a oportunidade? Se você soubesse que a tua mãe não estaria mais aqui, se você soubesse que aquele sorriso do seu pai seria o último sorriso que você iria ver, certamente você não teria desgrudado dele. Se você soubesse que o abraço daquela mãe, da sua mãe, seria o último abraço que você daria, você talvez não teria desgrudado dela. Eu me lembro antes da morte do meu pai. Meu pai faz uma viagem para Vitória. Os mais antigos conhecem bem a história. Uma viagem que ele costumava fazer todos os anos. A paixão do meu pai era ir para Vitória, para ficar com os nossos parentes e curtir uma praia. Era muito comum, antigamente, os familiares que moravam em região litorânea receber os outros parentes. E assim nós tínhamos hábito, todo ano nós estávamos lá em Vitória. Fomos crescendo, eu e o Kiko, já rapazinho, aí nós começamos a escolher ficar por aqui. Já não ia mais. Quem viajava era meu pai, minha mãe, o Hudson e o Júnior. Até que uma das viagens, nós estamos num momento de oração, busca com Deus. Eu estou naquela fase
de dons, descobrindo as coisas, tendo visões espirituais. Me lembro que eu tenho uma visão, estou namorando, estava eu e a pastora, nós estávamos namorando, de repente, num lugar de fora, eu vi um chinelo, e no meio do chinelo, sangue que escorria. Eu começava a gritar: pastora, o que está acontecendo? Estou vendo sangue ali, estou vendo sangue ali. E uma visão, eu não sabia lidar bem com as visões. As visões ainda me assustavam ainda. Hoje não, hoje eu vejo, sei como lidar com elas, mas antes não. Eu apavorei, vendo a visão e o sangue descendo. Eu falei com a pastora, dona Antônia, que era a mãe dela. Veio, minha sogra, que foi, eu falando, sei chorar. Não tinha nada, estava tudo normal, tudo ok. Nós vamos para o monte, numa volta do monte, está eu aqui voltando do monte, madrugada, aqui na esquina, aqui, um carro nos para, 2, 3 horas da manhã mais ou menos, um carro nos para, batendo farol alto para cima da gente. E quando ali sai meu tio reconhece, falando: olha, a tia, não corre não, sou eu, seu tio, Joás. Ele vem traz notícia que meu pai havia sofrido um assalto e reagiu ao assalto e foi morto. Mas dias antes, meu pai era para ficar, se não me engano, 10 dias apenas lá. Então meu pai ficou os 10 dias, e as férias dele eram 15 dias, mas ele gostou demais de lá e queria ficar mais um pouco. Esse é o problema de eu quero ficar um pouco mais, quando você já era para estar dado ponto final. Meu pai falou com minha mãe: fica quietinha aqui, que eu vou lá, eu vou em Contagem, eu vou buscar mais dinheiro para a gente continuar aqui. Mas ele comenta isto, e esse comentário que eu vou lá buscar mais dinheiro espalha no bairro. E aí eles montam uma casinha para roubá-lo. Assim que ele vem aqui, eu estou deitado, ele abre a porta, ele não fica um dia, ele só chega, abre a porta, dá um sorriso para mim e fala: filho, só vim cá buscar o dinheiro e o cheque, e o pai está voltando. Um bate e volta. Se eu soubesse que ali tal fosse a última vez que eu viria meu pai, eu não tive nem condição, para vocês poderem noção, eu não consegui nem ver meu pai no caixão. Eu não quis ver, uma escolha minha. Eu disse: eu não quero que a última imagem seja meu pai deitado. Eu quero que a minha última imagem seja um pai que sorriu para mim. E a última recordação que eu tenho do meu pai, ele abrindo a porta, eu deitado na cama, ele falou comigo: filho, só vim cá pegar o dinheiro e o pai está voltando. E deu um sorriso. É a última imagem que eu tenho do meu pai. Certamente, se eu soubesse disso, teria não deixado ele ir. Ou se soubesse que era o último sorriso, teria ficado ali durante todo o tempo ao seu lado. A verdade é que todos nós estamos aqui, mas amanhã, qualquer momento, um de nós podemos partir. E aí que eu quero trazer essa palavra para você nessa noite. Afinal, o que é a vida? O que é isso que nós estamos fazendo aqui? O que é isso que está existindo nessa carcaça? O que é isso que está se manifestando? Afinal, o que é a vida? E talvez por não entender muitas vezes o que é a vida, a gente vive uma vida totalmente errada como nós deveríamos viver. Por não entender o que é a vida. Dentro da palavra de Deus, Salmo 39:5 diz assim: desde os meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Tiago 4,14 diz: você nem sabe o que acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como uma neblina que aparece e por um pouco tempo já depois já dissipa. A Bíblia relata a vida como algo extremamente rápido, passageiro, como um sopro, como uma neblina que surge e desaparece. O problema nosso é que nós vivemos a vida como se fôssemos eternos neste lugar. E por mais que eu diga para você, você não deve sofrer pela morte de alguém, é impossível, porque a morte é uma desconexão. É uma desconexão de algo que você, na sua alma, você não está preparado nunca e jamais estará preparado para receber e para aceitar. Mas o processo natural, ainda que seja doloroso, mas o processo natural é que um filho sepulte o seu pai. Por mais seja doloroso para mim, mas o processo natural, por mais seja doloroso para você, o processo natural é que um filho sepulte o seu pai.
Mais doloroso é quando há uma inversão disso. Quando a morte causa dor profunda, ao ponto que Jesus, sendo o autor da vida, quando ele está agora diante do sepulcro de Lázaro, sabendo que ele tinha o poder para trazer vida a Lázaro, ele chora diante daquela situação, mesmo sabendo que algo ali iria acontecer, porque a morte traz dor, a morte gera dor na vida daqueles que permanecem. Porque desde o princípio Deus não fez o homem para que pudesse morrer, mas para que pudesse viver toda a eternidade. A morte é resultado de uma desobediência. Essa desconexão, ela causa dor profunda em nós. E quando nós estudamos os textos bíblicos, nós vamos ver o próprio Deus sentindo dor também. Como assim, apóstolo? Isso não tem como Deus sentir dor? Tem. Eu vou te provar que sim. Vou te provar que sim. O próprio Deus também, ele pode sentir a respeito da perda. Quando você está lendo, por exemplo, Mateus 27, onde está falando a respeito já no tempo final, ali a partir do verso 50, quando fala sobre o véu se rasgou de cima a baixo. Preste bem atenção. Quando o véu rasga de cima a baixo, vamos agora para a cultura judaica. Já era desde o antigo, quando aconteceu a perda, alguma situação ruim. O rei, quando acontecia uma catástrofe, o rei tinha por hábito sempre rasgar suas vestes. E agora jogar cinza sobre a sua cabeça. Da mesma forma, a prática judaica, quando um filho perdia o seu pai, a prática natural é que esse filho fizesse então um luto, que podia ir até 7 dias em virtude do seu pai. A perda do seu pai, e sepultava o seu pai. Mas quando o inverso acontecia, quando havia perda, quando um pai perdia o seu filho, como eu disse, não é um processo natural. O pai então desesperado, geralmente ele ficava de joelho, com forma de desespero, e ele socava o seu peito. E ele socava, a cultura judaica, socava 3 vezes com toda a força, porque é como se o seu coração tivesse sido arrancado. O seu filho foi levado, a sua filha foi levada, uma parte do seu coração foi tirado. E por choro, por desespero, o pai então socava e pegava sua roupa e rasgava de cima a baixo, em desespero. Quando você está lendo em Mateus 27, 50, quando acontece a morte de Jesus, Jesus entrega o seu espírito, a treva sobre toda a terra, as rochas se findem, e o véu se rasga de cima a baixo, como se o pai estivesse socando o seu próprio peito e rasgando as suas vestes. Meu filho se foi. O soldado romano, que conhecia muito bem isso, quando ele olha a situação, de imediato o soldado romano olha e fala: verdadeiramente era o Filho de Deus. A perda, a dor de ter perdido um filho. A vida, por mais que a gente tente entender a perda, jamais vamos entender, compreender. Apóstolo, por que o senhor está falando aqui nesta noite? É porque a verdade é que nós, muitas vezes, esperamos que situações aconteçam, para que possamos refletir quanto à questão da nossa vida. A gente espera, por exemplo, perder um pai, perder uma mãe, perder um ente querido, para a gente lembrar que eu estava sem conversar com ela. Como alguém um dia, me lembro na perda do meu pai, alguém chorava tanto com a gente, falava com a gente, irmãos, falava: o seu pai morreu sem conversar, sem eu consertar com ele. Eu saí de casa, eu fui embora da sua casa, porque ela conheceu alguém, gostou de alguém, meu pai discordava daquele relacionamento, ela simplesmente saiu de casa e foi morar com essa pessoa. Alguém que tinha sido criado dentro da nossa casa.
E na morte de meu pai, ela chorava tanto arrependimento, remorso, dizendo: seu pai morreu sem que eu consertasse com ele. A questão que muitos de nós esperamos, não se dá para nós vivermos essa vida, viver uma vida que passa rapidamente, uma vida que começa e some, com ressentimento, com mágoa, é pegar essa vida e jogar no lixo. Não dá para aceitar. Não dá para você poder viver uma vida com ressentimento, com mágoa. Não dá, porque por muitas vezes você está longe de um parente, está longe de um amigo, está longe de alguém porque uma situação que talvez tenha acontecido e chateado, e você está esquecendo que a vida passa rapidamente. Quando eu começo a falar de perdão, o que eu mais recebo no Instagram, lá no Stories, as pessoas mandam para mim: apóstolo, mas como eu posso consertar com alguém que já morreu? O que eu mais recebo de pergunta é: como eu posso consertar com alguém que não está mais entre nós? Não tem como. Não tem jeito. O problema é que a gente só vai dar valor, entender o que é a vida depois que as coisas acontecem. Afinal, o que é a vida? A gente espera a perda para valorizar. A gente espera que não tenha mais a pessoa entre nós para que pudesse depois se recordar sobre aquela pessoa. No sepultamento que eu estava fazendo, havia um homem lá. Ele foi de chuteira. Com roupa de futebol. O pastor Wilson viu na hora, quando eu terminei o meu sermão. Ele chegou perto de mim e disse: pastor, isso que o senhor falou tinha que ter sido gravado. O senhor tinha que ter gravado isso que o senhor falou e mandado para todas as pessoas. E ele começou a chorar e falar: eu jogava bola com ele, toda semana a gente estava jogando bola junto. Toda semana a gente jogava bola. E todo mundo falava com ele: esse é o meu goleirão, o meu goleirão. Que goleirão é? Que nada. Está aqui, ó, sendo sepultado. Quem é que veio? Ninguém veio. Ninguém se importava com ele, na verdade. Ninguém veio. Ele falou comigo: eu acabei de mandar um áudio para o grupo de futebol e xinguei todos eles. E falei: goleirão que nada, você tinha que estar aqui, dando um abraço na família. Ele revoltado no seu coração, sentindo o que é a vida. Só tem valor quando nós estamos vivos. Meu goleirão, porque está vivo. A vida é muito passageira. Ela passa rapidamente. E muitas vezes nós não entendemos o que é isso. Esperamos a perda para poder dar valor. Agora eu dizer uma coisa. Então Deus, ele faz um homem, dá o sopro de vida. O homem agora se torna ser vivente. Mas só que lá no passado, lá no Éden, o que o homem faz? Através do pecado, o homem agora, ele pega a sua vida e entrega a sua vida na mão do diabo. É por isso que o homem, a partir disso aí, o homem se tornou agora um ser carnal, com inclinação ao erro, com inclinação ao pecado. Todo homem, ele tem uma predisposição a fazer aquilo que não agrada a Deus. A chamada natureza pecaminosa, ou semente adâmica, ela é existente entre nós. E essa natureza pecaminosa que faz com que a nossa vida agora se inclina a viver de acordo com aquilo que o diabo quer, e não aquilo que Deus quer de nós. E de repente a minha vida agora, que está uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, e todo homem que tem uma vida longe de Deus, ele tem uma inclinação a fazer o errado. Se ele está longe de Deus, ele não tem um sentimento de compaixão, de misericórdia, muito pelo contrário. Se ele está longe de Deus, o coração dele é mau, malicioso. O tempo inteiro ele pensa tudo que pode fazer para prejudicar o seu irmão. É por isso que quando eu falo a questão da mágoa, não encaixa com o coração convertido a Cristo. Não tem como encaixar.
O homem então no passado, o homem entrega totalmente. Em 1 Coríntios 15, 45, Paulo discorrendo sobre isso, ele fala que o primeiro Adão, este é chamado alma vivente. Este primeiro Adão, ele fracassou, ele errou, ele se vendeu. O segundo Adão, que é Cristo, é chamado Espírito vivificante. Apóstolo, por que Jesus, na verdade, ele veio nessa terra? Ele veio morrer aqui por causa de quê? O que Jesus veio fazer aqui, na verdade, isso você deve ter ouvido várias vezes, de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas que tivesse vida eterna. Por que vida eterna? Porque lá no Éden, pastor Wilkerson, o homem entregou a vida eterna na mão do diabo, e o homem agora se tornou um ser limitado. A sua alma agora tem um tempo de vida, o seu corpo tem um tempo de vida. Não era para nós estarmos aqui chorando pela morte dos nossos entes queridos. Lá atrás, o homem entregou isso. Quando vem Jesus agora vem em uma outra situação. Jesus vem agora para morrer para quê? Para cumprir em nós a justiça, para que a partir da morte de Jesus, o homem pudesse agora ter vida eterna em Jesus. Mas como assim, apóstolo? É como se fosse uma troca. Eu pego a minha vida e falo, eu não vivo mais. Essa vida que eu tenho, já não tenho mais. A partir de hoje, eu não vivo mais essa vida. Eu pego essa vida e entrego esta vida para Jesus. Quando a gente fala, você quer confessar Jesus como teu Senhor, teu Salvador, nós estamos falando, pega essa sua vida e entrega para Jesus. E quando você pega a tua vida e entrega para Jesus, Jesus agora se torna o autor da tua vida, e a partir de agora a vida que você tem já não é uma vida limitada, uma vida que vai acabar, mas é uma vida eterna na presença dEle. Quem está entendendo isso? É uma vida eterna na presença dEle. Eu acho que vocês entenderam bem. Ótimo, apóstolo. Eu confessei Jesus como meu Senhor e como meu Salvador da minha vida. Ótimo. Então, a partir desse momento, o que vai acontecer? Se você confessou Jesus como teu Senhor e teu Salvador, a vida que você tem agora, essa vida, ela não é mais sua. Essa vida agora é de quem, gente? De quem? De Deus. Sim ou não? Aí você começa a chamar Jesus, Deus, de meu Senhor. Você chama Ele de quê? Fala novamente, de quê? Ele é o que nosso? Ele é o que seu? Seu Senhor. Ele é o que seu? Eu não entendi. Ele é o que eu é? Então declara para que o inferno possa ouvir. Diga assim, Ele é o meu Senhor. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Senhor. Uau. Mas ok. Se Ele é Senhor, esse contexto de senhorio, que contexto é esse? É contexto de escravo. O contexto aqui é o contexto da escravidão. O homem estava vendido, era escravo do pecado. Jesus agora vai, compra este homem com teu sangue. E a partir de agora, como Jesus comprou ele, ele agora se torna servo de Jesus. E Jesus se torna senhor dele. Está entendendo isso? Se Jesus comprou você, se você agora é escravo de Jesus, se Ele é o teu Senhor, o que é que você tem feito com a sua vida? Se ela não te pertence mais.
Se Ele é Senhor da sua vida, por que você faz o que você quer? E não aquilo que Ele quer da tua vida? O que nós mais ouvimos nos dias de hoje é porque eu não quero, não estou afim, não quis ir. Espera aí. Então pare de chamar Ele de teu Senhor, porque Ele não é teu Senhor. Porque a vida que você leva é a vida que você escolheu viver, e não a vida que Ele escolheu para você. Ele não é teu Senhor. A partir do momento que você entende o que é senhorio, você tem que entender que Ele governa a tua vida. Se Ele é Senhor da minha vida, não cabe a mim dizer o que eu vou fazer da minha vida, mas cabe eu saber o que Ele quer para mim. Se Ele é Senhor da minha vida, os meus passos não podem ser tomados de acordo com aquilo que eu acho que é certo, mas de acordo com o que o meu Senhor acha que é correto. O problema nosso é que muitas vezes nós falamos que Ele é Senhor, Ele é Senhor, e Ele é Senhor. Ele é Senhor nada, porque nós fazemos tudo o que nós queremos. Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: eu já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo é: eu não tenho mais vida, a vida que eu tenho é dele, pertence a Ele, eu vivo para Ele, a minha vida pertence ao Senhor. Uau! Se Ele é Senhor da tua vida, você deve entender: peraí, eu não posso levar um namoro de qualquer jeito. Peraí, se Ele é Senhor da minha vida, eu tenho que perguntar: Senhor, o relacionamento que eu estou levando é de acordo com a tua vontade ou não? Não, eu quero viver na promiscuidade, eu quero viver no pecado, eu quero viver na relação sexual ilícita. Então Ele não é Senhor da tua vida. Você tem outro Senhor. Você tem alguém que está direcionando teus passos, e é esse que vai te levar para o inferno. A vida que você tem hoje é sua. Por que eu não penso isso? Eu acho aquilo. Cheio de achismos. Cheio de achismos. A vida que você está levando é a vida que você acredita que seja certa. Quando nós olhamos o batismo, o que é o batismo? Uma metáfora da morte para o mundo e o nascimento para quem? Para quem? Para Cristo. Ele é Senhor? Pergunta quem está ao seu lado, pergunte a Ele: Ele é Senhor da tua vida? Se Ele é Senhor da tua vida, todo final do dia, quando você faz alguma cagada, Ele fala com você, conserta. Ele é Senhor da sua vida. Toda vez que você falha, fala o que não deveria falar, Ele fala, conserta. Eu sou Senhor da sua vida. Toda vez quando você faz algo que você depois vê que fez errado, Ele fala, vai lá e arruma o que você fez. Eu sou Senhor da sua vida. Ah, mas eu não quero o quê? Eu sou Senhor da sua vida. Ele te faz você pedir perdão quando você não quer pedir perdão. Mas foi ela que fez isso. Eu sou Senhor da sua vida. Ser Senhor da sua vida requer que Ele direcione os seus passos. Requer que direcione o seu caminho. Apóstolo, onde o senhor quer chegar? Vou cavar um pouco mais. Onde nós vamos chegar? Estamos prestes para viver talvez os piores dias da igreja, numa visão, e os melhores em outra. Eu vi uma pregação do pastor Cláudio Duarte, só um comentário dele. Ele falando que ele havia estado, ele foi chamado para uma reunião.
E nessa reunião, eles questionando algumas coisas para ele, e ele disse: gente, vocês não têm noção do que está prestes para acontecer com a igreja. Eu estou falando isso a nível Brasil, mas a situação toda está a nível mundial. A liberação das drogas já é uma situação global. Você vai, por exemplo, em lugares como Nova York, Las Vegas, cheiro de maconha, pessoas andando como um zumbi na rua, é absurdo. No Uruguai já tem bastante tempo que já foi liberado, a Argentina da mesma forma. Países que eram conservadores, como o Canadá, por exemplo, vídeos de zumbis na rua, vícios. A igreja sendo perseguida. Fora isso, nós estamos vivendo tempos terríveis, como foi assinado agora no início de agosto. O encontro aconteceu no Paquistão, Cazaquistão, na verdade. Os maiores líderes mundiais se encontraram. Para que, apóstolos? Simplesmente agora para assinar um acordo de paz. O Papa, o líder da igreja ortodoxa, o líder também ligado ao espiritismo, o líder ligado ao budismo, os maiores líderes mundiais assinaram agora um termo em agosto. Talvez você não saiba a profundidade disso, lê depois 1 Tessalonicenses capítulo 5. Quando fala a respeito de como cuidado, porque quando chegar a notícia que haverá paz, logo após haverá uma repentina destruição. Se você ler, por exemplo, a questão das 70 semanas de Daniel, nós estamos chegando à última semana, e a semana que é onde vai manifestar justamente o anticristo, onde vai estabelecer um acordo de paz de 3 anos e meio. Já tem encontro agora marcado para o dia 13 de agosto, o encontro de um grande líder judeu, aonde que ele inclusive está agora intermediando todo esse acordo. O acesso que dá agora à mesquita, onde que tinha sido levantado tanto o primeiro templo, o segundo templo. Para quem segue os acontecimentos escatológicos, sabe que isso é uma bomba. Ou seja, nós estamos prestes a viver o tempo onde, de fato, seremos provados, aquele que ama a Deus, aquele que não ama. É tempo de separar o trigo do joio. Chegou o tempo de separar os cabritos dos cordeiros. Chegou o tempo da separação. É onde vai se dar isso? Através da perseguição na igreja, que já começou. Entenda uma coisa, talvez a perseguição da igreja que você vai imaginar é um monte de gente vindo cá e com arma dizendo: você não pode pregar. É muito mais do que isso. É uma perseguição sutil, é uma pressão argumentativa, é uma mudança, vai ser uma perseguição de narrativas. A gente está vendo o que está acontecendo, já estão distorcendo a palavra de Deus, e já um discurso já, inclusive, vários lugares proibiram, inclusive, a leitura da palavra, como abertura. Várias câmaras no Brasil foram proibidas a leitura da palavra de Deus. E a gente não percebe isso, muitos não estão vendo. Começa a mudar o discurso, aquilo que até ontem é pecado, agora já não é mais pecado. E você vê a própria igreja com argumento e dizendo que eles estão certos. Nós estamos nos perdendo. Não estamos vendo que a família está sendo destruída. O valor da família está sendo destruída. Olha uma Netflix, olha qualquer série, olha qualquer filme. O discurso, a narrativa sempre, a alegria. Eu não vou dizer, porque até o que eu falar aqui pode se voltar contra mim. Uma das mensagens que eu fiz aqui, eu recebi já mensagem já no meu particular. O meu Instagram, ele já foi penalizado por uma palavra que eu disse. Agora, enquanto isso, estão destruindo os nossos filhos. A pedofilia está sendo liberada em vários países. Vão ter agora a marcha para Exu, que vai acontecer agora no mês de setembro. E sabe o que está acontecendo? A igreja está dormindo. Por quê? Porque a nossa vida, que deveria ser para Deus, nós estamos vivendo do nosso jeito. Nós não estamos nem aí. Se a minha vida é para Deus, Ele é Senhor da minha vida. E se Ele é Senhor da minha vida, o meu propósito neste lugar é viver a vida que Ele designou para viver.
É isso que nós não entendemos ainda como igreja. Nós estamos perdendo tempo com ressentimento, nós estamos perdendo tempo com fofoquinha, nós estamos perdendo tempo com língua grande, estamos esquecendo que o inferno está consumindo a nossa família, está destruindo o nosso lar. Enquanto o diabo tenta nos tirar a atenção, falando de coisas que não deveria falar, nós deveríamos estar orando, intercedendo, clamando e indo para cima, porque é uma palavra, é uma promessa para as nossas vidas, para a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Exalte aquele que é digno. Nós estamos esquecendo, nós estamos brincando de sermos cristãos. Nós estamos brincando, não estou entendendo o que de fato nós somos cristãos. Nós somos chamados para ser luz, nós somos chamados para ser sal. O nosso chamado é fazer a diferença, e não é aqui nas quatro paredes, mas lá fora. Deus quer usar a tua vida no meio da tua família, Deus quer usar a tua vida no teu trabalho. A igreja aqui é para você ser equipada, para manifestar lá fora. Você vem para culto como este, não é simplesmente para receber uma vitória, mas para ser capacitado para manifestar a glória lá fora. Você está aqui, o Senhor está te capacitando, Ele está te enchendo, Ele está te fortalecendo, e de repente você sai daqui e você começa a marchar nas ruas, demônios têm que sair, enfermidade sai, e o poder de Deus se manifesta. Oh! É esse o teu chamado, tua vida. O que é a vida? Quando Pedro entendeu isso na Porta Formosa, ele disse: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. É aquilo que eu tenho, não tenho mais a minha vida, mas a vida que eu tenho é a vida de Cristo. Eu não tenho mais a minha vida, mas eu tenho a vida de Cristo. É essa vida de Cristo que eu te dou, é essa vida de Cristo que eu te entrego. Nós estamos vivendo um tempo muito discursozinho, muita conversinha, mas pouco poder, pouca presença de Deus. É muito discursozinho bonitinho, eu acho isso, eu penso aquilo, eu discordo disso, discordo daquilo. Cadê o poder de Deus? Cadê o poder de Deus? Cadê a presença do Senhor? Cadê? Porque o que muda as pessoas não é o que você pensa, mas aquilo que habita dentro de você, é o poder de Deus. Está conseguindo entender isso? Quando há uma troca entre a sua vida, que você tinha, com a vida de Deus, e olha como isso é forte. A partir do momento que essa troca, não sou eu mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele entende tão isso perfeitamente, que ele fala: eu carrego comigo as marcas de Cristo. E quando ele fala as marcas, essa marca aí é a mesma analogia que tem quando um animal ele é marcado com aquele ferro quente. A mesma analogia. O que Paulo está dizendo é: o sofrimento de Cristo, o sofrimento de Cristo eu carrego no meu corpo. As marcas do sofrimento, as marcas do processo. Não tem um cristão que não tenha uma história de processo doloroso na sua vida. São as marcas de Cristo. Eu falei a perda do meu pai. É a marca de Cristo que eu tenho na minha vida. Eu poderia falar de tantos momentos difíceis que eu passei. São marcas de Cristo na minha vida. Todas as vezes que você supera um processo, uma marca fica cravada no teu corpo, a marca de Cristo. Todas as vezes que você supera um momento, eu carrego, Paulo fala, eu carrego comigo as marcas de Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu carrego comigo as marcas de Cristo. Iremos viver tempos de tribulação, de perseguição. Mas nessa noite há uma igreja que se encontra neste lugar, que carrega no seu corpo as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. Que vem a tribulação, nós sabemos que o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive.
O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Prebasto que anda lá baixai. Reto que anda lá baixai. E aqui eu vou para a parte final. É o tempo que nós vamos viver. É o tempo que nós iremos viver. É o tempo que já está acontecendo. A não ser que você escolha negociar. A não ser que você escolha abrir mão. Se você não abrir mão. Posso estar triste com isso? Não. Eu creio que será o melhor momento da igreja. Essa é a minha visão. O melhor tempo que a igreja viveu foi justamente até o século III. Antes da igreja virar uma igreja do Estado, a igreja era perseguida. Ali surgiu os grandes pensadores, os grandes teólogos, os grandes homens de Deus. Depois chega no século XV, outro grande movimento, perseguição novamente, e a igreja novamente se manifesta. Momentos como esses são muito bons para revelar aquele que ama e aquele que não ama. Momentos como esse são importantes para separar o joio do trigo. Tem medo deste tempo? Não tenho medo. Mas o meu alerta é: firma os teus pés. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Você está preocupado com coisas que não deveria preocupar. Você está perdendo seu tempo com coisas que não deveria perder seu tempo. Você está falando coisas que não deveria estar falando. Deus te chamou para algo muito maior do que você imagina. Muito maior do que você imagina. Quando Paulo entendeu o seu chamado, quando Pedro entendeu o seu chamado, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo está em mim, é Ele que vive em mim. E o que acontece, que faço, não sou eu quem faço, mas o Espírito que habita em mim. O poder que manifesta não é o meu poder, mas o poder que habita em mim. As curas que ocorrem não é por causa de mim, mas por causa dele que está em mim. Eu creio que Deus está levantando uma igreja poderosa em tempo como esse. Homens e mulheres que serão usados por Ele de uma forma sobrenatural. Olha a história. John Wesley se manifestou em tempos difíceis. Olha a história. John Cristóstomo se manifestou em tempos difíceis. Olha a história. John Knox se manifestou em tempos difíceis. Olha a história. Fernando vai manifestar em tempo difícil. Fernanda vai manifestar em tempo difícil. O Márcio vai manifestar em tempo difícil. Você irá se manifestar como homem e mulher de Deus em tempos difíceis. Não olhe para trás, não volte para trás, não volte para o lugar que Deus tirou, o que você tem feito com a tua vida. Não volte a comer novamente o vômito que você colocou para fora. Não faça isso. Não volte para trás. Não volte, não vale a pena. Não volte a se envolver na lama, uma vez que o Senhor já te lavou. Não volte. Não volte. O que você tem feito da tua vida? O que você tem feito da tua vida? Ele pagou um alto preço. Ele é teu Senhor. Apóstolo, isso é religião. Então, eu quero te encorajar nessa noite. Pergunte ao Espírito Santo. Não me ouça. Pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo, você tem aprovado a minha conduta? Espírito Santo, o Senhor tem aprovado a minha conduta? Pergunte a Ele. E o que Ele te responder, fique em paz entre vocês. O que você tem feito da tua vida? Ele é teu Senhor. A tua vida pertence a Ele. E se pertence a Ele, é para Ele que você vai viver. É para Ele que você vai viver. Há um tempo atrás, nós estávamos em cima, alguém
já morto espiritualmente, disse para mim: eu já estou há muitos anos que eu estou trabalhando nessa igreja, não sei o que, não sei o que. Você não trabalha nessa igreja, você não faz nada para essa igreja, você trabalha para Deus. Apocalipse 22 é uma promessa para aqueles que trabalham para Ele. No último dia, Ele irá entregar o galardão, a recompensa das suas obras. Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando você está no estacionamento, você não está trabalhando para mim. Quando você está no banheiro, você não está trabalhando para mim. Quando você está aqui, você não está trabalhando para mim. Você está trabalhando para Ele. E no tempo certo, Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Ele é Senhor. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. E aqui eu fecho a mensagem. Fique de pé. Preste atenção que eu vou te falar aqui. Fique de pé e olhe para mim. Não olhe para trás. Quando nós estamos lendo a respeito da mulher de Ló, a mulher de Ló, que o Senhor dá uma orientação através do anjo. Ele fala para o anjo: olha, não olhe para trás, pegue suas coisas, suba e não olhe para trás. E a Bíblia relata que a mulher de Ló, ela acaba olhando para trás, e ao olhar para trás, ela transforma-se numa estátua de sal. Essa etimologia dessa palavra, onde está falando sobre olhar para trás, na verdade é voltar para trás. A mesma palavra, a mesma raiz da palavra voltar para trás. A primeira sensação que nós temos é como simplesmente ela apenas deu uma olhadinha para trás para ver o que estava acontecendo, o fogo que estava consumindo Sodoma e Gomorra. Mas não era isso, não é porque ela apenas olhou de curiosidade, é porque ela voltou para o lugar onde Deus tirou ela. Ela está voltando do lugar onde Deus tirou. Não volte do lugar onde Deus te tirou. Não retorne para onde Deus te salvou, onde Deus te arrancou. Não volte. Não volte. Não volte. Sabe o que é virar uma estátua de sal? Alguém sem vida. Quantas pessoas já viraram estátuas de sal há muito tempo? Já não tem mais vida, já não sente mais nada, não ouve mais a palavra de Deus, não consegue mais sentir nada no louvor. Ele não se deu conta, já transformou em estátua de sal há muito tempo. Se uma palavra como essa não mexe com você, e talvez você tenha transformado em estátua de sal há muito tempo.